Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago sempre informações do setor de análise e também de mercado. Quero iniciar aqui, né, pessoal, desejando um feliz Natal, um bom ano novo para todo mundo, um próspero 2023 e, claro, agradecer a quem nos acompanha e especialmente os mais de 19 mil clientes aí da Capitalizo. Né, para a gente é um orgulho, né, conseguir ter uma taxa de satisfação tão alta com os nossos clientes. A gente sabe que é impossível agradar todo mundo, mas a gente trabalha sempre para manter a nossa independência, a nossa transparência. E como eu falo sempre, né, pessoal, a gente se coloca sempre ao lado do cliente. O nosso maior interesse é que o investidor consiga ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro com as nossas recomendações, desde que, claro, ele tenha perfil para segui-las e consiga entender. E isso a gente ajuda diariamente aí esses milhares de investidores, tá? Vindo direto aqui para os destaques da economia brasileira e global, nos Estados Unidos, né, pessoal, nós tivemos na semana passada uma série de dados positivos, né? Confiança do consumidor, PIB acima do esperado, pedidos de auxílio-desemprego abaixo do que foi esperado, né? E o que acontece, pessoal? Parece meio doido isso, mas se vem muito forte os dados da economia americana, coloca pressão no Fed para continuar o movimento de elevação de juros, porque eles correlacionam assim, se está subindo demais a economia, e a economia americana é muito resiliente, é muito dinâmica, é sinal de que a inflação pode apertar de novo e aí eles podem manter os juros mais tempo do que o esperado em patamares mais elevados. Para contrabalancear esses dados, nós tivemos o PCI, né, que é o preço de gastos de consumo, né, que veio 0,2% em linha com o esperado no final da semana, então isso acabou sendo mais amenizando um pouco, né, essa questão de superaquecimento, né, que também a gente não imagina que vai acontecer aí no curto prazo nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, nós tivemos a aprovação da PEC da transição, né, foi liberado em torno de 145 bilhões além do teto de gastos. E o que acontece, né, pessoal? Isso dos males, o menos pior, como diz o outro, né? A gente sempre tem que ter uma expectativa de que o governo gasta, né? Isso não mudou, né? Isso não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, principalmente depois da pandemia, é uma tendência. Não é uma questão de certo nem errado, claro que a gente não concorda muito com isso, mas a gente tem que atuar com aquilo que vem acontecendo, né? Por isso que a gente tem muita recomendação com exposição a dólares, exposição a outros países também, né? Porque pode sempre piorar o lado fiscal no Brasil, inflação alta, a gente já comentou várias vezes sobre isso, mas poderia ter sido muito pior, né? Então, dentro do que se comentou, esses 145 bi aqui estão só ruins, vamos dizer assim, né? Em relação a essa questão aqui de extrapolar o teto. Por outro lado, nós tivemos uma boa notícia, que foi a prévia da inflação, o IPCA 15 de dezembro, que subiu 0,52. A inflação continua estabilizada. Né? Claro que, como a gente já comentou, na virada do ano tem os preços administrados, tem coisa que pode aumentar de valor, né? Mas o petróleo está comportado ali na casa dos 80 dólares, o dólar também está comportado, então a gente pode virar o ano com uma situação melhor. Né? E se a economia melhorar, né, talvez tenha o mercado olhe com menos receio, né, toda essa questão fiscal, e aí a gente pode, né, ter um bom primeiro trimestre, um bom segundo trimestre já em 2023. A gente fala sempre trimestre, né, pessoal, porque não tem como saber como é que vai estar as coisas no final do ano que vem, né? Então a gente tem que avaliar sempre mês a mês e de forma trimestral. Essa semana nós não vamos ter pregão na segunda-feira nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a bolsa não funciona na sexta-feira, tá? Aqui vai ser feriado. Na quarta-feira nós teremos dados de mercado de trabalho aqui no Brasil. Nos últimos trimestres temos visto uma tendência clara de baixa do desemprego, mesmo que no cheio, né, o total ele ainda permaneça elevado, e nos Estados Unidos pedidos iniciais de seguro-desemprego, né, que foi o que eu comentei antes.
Se vier muito abaixo do esperado, é ruim, tá? Eu sei que é meio doido, como eu falei, eu falar sobre isso, né? Mas, né, se vier em linha ali com o esperado, né, pode também ajudar, né, cada vez mais o Fed não ter que manter a taxa de juros por um bom tempo aí em patamares elevados. Mas é um cenário quase que dado já, né, pessoal? Inflação acima da média, juros acima da média em praticamente todos os países do mundo. Nós tivemos aqui o Ibovespa subindo bem essa última semana, 6,6%, no ano 4,6%, e DIV subiu, o Smalls aqui, o índice de Small Cap subiu 9,7%, o SP em reais caiu. Apesar da leve alta que nós tivemos na semana do SP, o dólar caiu, então acabou puxando aqui o SP em reais e FIX voltou a subir, o Bitcoin com uma baixa de 1,46. Graficamente, né, pessoal, temos aqui o dólar tá lateral aqui, mas pode ser que ele consiga romper esses R$5, 5,10, 5,20 até os 4,90 aqui embaixo. Por outro lado, como é um suporte aqui, ele pode dar um repique que a gente chama. Então, no médio prazo segue a tendência, sem tendência o dólar, e no curto prazo uma tendência de baixa. O IVVB, que seria o SP em reais, está com uma tendência de baixa, né? No médio e curto prazo pode ser que ele busque aqui os 205, e o Ibov, ao contrário, aqui pode confirmar a reversão de tendência que a gente vinha falando já há algum tempo, né? Ele pode confirmar na segunda-feira o rompimento desse canal baixista aqui e voltar a subir. Então, graficamente, o Ibovespa está num ponto interessante. Eu vou deixar para vocês aqui esse cupom, né, pessoal, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas Full Trader e Carteiras Capitalizo. No final do vídeo eu volto para falar mais a respeito aí das nossas recomendações, das nossas assinaturas. Lembrando que nós temos recomendações de todos os tipos de perfil, desde renda fixa, fundos imobiliários, swing trade, recomendações mais focadas também no curto prazo, tá? Vindo para mais destaques aqui, a Tesla, né, pessoal, os BDRs caíram quase 20%, muita gente nos perguntando. O que nós temos, né, pessoal, é toda essa questão de venda de ações do Elon Musk. Ele já vendeu em torno de 40 bilhões de dólares desde o final de 2021, né? Tem alguma parte que ele usou para comprar a Tesla, enfim, o Musk é meio doidão nesse sentido, né? Ele disse que vai parar de vender, mas ele já disse outras vezes também que ia parar de vender. Isso é o que acabou pressionando mais, porque se o dono da empresa vendeu 40 bilhões de dólares, por que a gente vai comprar? Né? Meio complicado nesse sentido, tá? Tivemos aqui a Uzi Minas 5,8 de baixa, nós tivemos o JP Morgan rebaixando, né, a recomendação de compra de Uzi Minas, e eles falaram exatamente o que a gente já vem falando há algum tempo, né? A questão dos impactos negativos dos orçamentos para o que eles precisam fazer de reformas na bateria de coque, do alto forno 3, né, que vão ser bem acima aí do orçamento que a gente esperava. E também, quando a gente pega, né, pessoal, a composição da receita da Uzi Minas, que depende mais do mercado interno, ela é um pouco mais frágil do que uma Gerdau, por exemplo, que também está na lista aqui das maiores baixas, né? Então a gente prefere, né, nesse sentido, CSN e Gerdau ao invés da Uzi Minas, que claro se recuperou bem aí nos últimos anos, tá? Nós tivemos aqui a Gerdau também com baixa, né? Se tem comentado aí que a Gerdau vai divulgar resultados um pouco abaixo do esperado, e a gente já esperava, na verdade, que a Gerdau divulgue resultados um pouco mais fracos, porque o aço subiu demais entre 2020 e 2021. É praticamente impossível que a Gerdau vá conseguir, né, fazer o mesmo aumento lá de vergalhão, chegou a subir mais de 100%. Por outro lado, né, a gente viu já algumas notícias positivas que a Gerdau estava dando alguns descontos e ela vai tirar esses descontos. Então isso vai, entre aspas, vai servir como um aumento aí que poderia ser na casa de 10% a 12%. Era uma coisa que a gente não esperava, essa retirada de descontos, e pode ajudar os resultados da Gerdau no primeiro semestre de 2023. Lembrando que a Gerdau tem uma posição grande, né? Ela é forte também nos Estados Unidos. Temos aqui Suzano, caiu 5,6%, ainda refletindo aquela questão do corte dos preços de celulose de fibra curta na China. A gente já comentou, né, que faz parte, né, as empresas lá pressionando em função
do aumento da inflação, tá? Mas já tinha feito outros aumentos, enfim, né? Para o longo prazo segue bastante interessante aí o cenário para as empresas papeleiras, incluindo a Suzano. A Oi, né, ressaca aí depois da saída da recuperação judicial, caiu 5%, e a Gerdau aqui que eu comentei caiu 4,8%. Entre os principais destaques de alta, varejistas, aí a Via, né, subiu 34%, nada relativo de maneira específica à Via, mas foram ações que caíram demais, né, pessoal, essas empresas de varejo, então qualquer repique, né, qualquer movimento de alta aí vai ser 30%, 40%, 50%, e ainda assim vai faltar um monte para voltar ao que estava aí 1 ano e meio, 2 atrás, né? Várias empresas aqui recuperaram, né? Magalu não está aqui, mas recuperou, Americanas a mesma coisa, então o setor deu uma recuperada boa. Tivemos o IRB, né, que divulgou lucro, fazia tempo que o IRB não divulgava um lucro mensal, foi em torno de 6 milhões de reais, né, agora no mês de outubro, tá? Os prêmios, tá, pessoal, subiram em torno, se mantiveram estáveis, desculpa, em relação ao mesmo período do ano passado, mas a gente já falou várias vezes sobre essa questão do IRB, né? Não tem como fazer grandes projeções de lucro, dividendos, porque é uma empresa de reestruturação e ela pode demorar bastante tempo para se reestruturar. Porém, caso ela não precise fazer mais uma emissão de ações, mais um aumento de capital, ela tem conseguido ajustar a questão da sua receita. Então, no nosso entendimento, a avaliação continua a mesma, que o pior já passou, mas isso não impede, claro, que as ações voltem a cair. Tivemos aqui a Movida também, né? As empresas da Simpar ali caíram demais, Movida, JSL, a própria Simpar, Vamos. O grupo, de uma forma geral, ele está muito alavancado, e com a alta dos juros, as despesas financeiras comeram boa parte dos resultados, né? Até assustou um pouco o mercado em relação a isso. Claro que o mercado acaba exagerando também. Inclusive, a gente fez algumas operações de curto prazo. A Movida foi uma que a gente fez, uma operação de curto prazo. Para quem gosta de longo prazo, também vale a pena ficar de olho aí em Movida. Claro que se o juro continua alto, né? E se por alguma questão fiscal ou dólar voltar a subir, enfim, pode prejudicar mais ainda essas empresas que têm uma alavancagem muito grande. Então o investidor tem que saber que vai estar entrando um ativo alavancado. E a Marco Polo, né? Tivemos alguns bancos de investimento recomendando a compra da Marco Polo. Nosso entendimento está muito barato. A Marco Polo não vai ter muita necessidade de investimento, pelo menos esses próximos 2 anos. Ela vai melhorar as margens, né? Ela tem conseguido fazer um repasse de preços melhor do que outras empresas em relação a essa questão inflacionária. E tem o Caminhos da Escola, que é o programa do governo federal para revitalização da frota, que vai garantir boa parte da receita da Marco Polo. Então, apesar dessa alta aqui de 21%, pode subir ainda mais a Marco Polo, tá? Em relação a dividendos, né, pessoal, eu lembro que vão ter muito mais empresas do que estão aqui. Aqui a gente colocou só algumas, né, que vão ficar ex-proventos na segunda, Transmissão Paulista, a própria Movida, Vamos, SLC, Marco Polo, né, e dia 29 aqui da Tacom temos a Telefônica, mas tem várias empresas, né, daí tem que olhar direto lá no site das empresas para pegar certinho os dados, né, mas a gente sempre coloca algumas aqui das principais que a gente acompanha, né. Eu comentei até sobre essa questão do IRB ali, que registrou lucro, e o IRB aprovou o grupamento, e tem a questão da, entre aspas, deslistagem do Nubank, que no sábado nós colocamos um vídeo aqui no canal falando especificamente disso, né? Se vocês estranharam que vai faltar esse assunto aqui, deem uma olhada nesse vídeo que o nosso analista Roberto comenta sobre essas duas questões. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, BB Seguridade continua bombando, né, como diz o outro. Eles anunciaram aí que vão distribuir pelo menos 95% do lucro líquido. Em breve eles vão anunciar as datas, enfim, de pagamento, quando vai ficar ex-proventos. E a gente já vinha comentando sobre isso, né, pessoal? O momento é totalmente favorável à BB Seguridade. O mesmo juro alto que prejudica a Simpar ajuda nos ganhos financeiros da BB Seguridade. Sinistralidade do Covid não tem mais, inflação amena, né, estável, ajuda nos resultados da BB Seguridade, né, porque prejudicou muito aquele IPCA elevado, aqueles planos antigos da BB Seguridade. É uma empresa enxuta, né? Margens altas, dividendo alto, né? Revisaram
o guidance, né, que são as projeções de resultados para cima também, e eles erraram, né? Eles vão crescer mais do que era esperado. Continua um ótimo momento aí para quarto trimestre e pelo menos o primeiro trimestre de 2022. Saiu também aqui, né, pessoal, a questão das datas, né, do procedimento de incorporação da Domo pela PetroRio, né? E quem é acionista de Domo pode escolher entre duas opções. A opção A, o acionista de Domo vai receber 0,0375 ação de PRIO para cada ação de Domo, mais 46 centavos em dinheiro. A opção 2, o acionista de Domo vai receber R$ 1,85 para cada Domo que possuir. Quem é acionista de Domo tem até o próximo dia 26 para definir, segunda-feira, e caso não escolha, vai ser a opção 1, né, de receber 46 centavos mais 0,0375 ação de PRIO 3. As ações da Domo vão deixar de ser negociadas no próximo dia 9 de janeiro e as ações de PRIO vão ser negociadas no dia 11 de janeiro para quem escolher a opção 1. E para quem escolher aquela que tem pagamento, o pagamento vai ocorrer até o dia 9 de abril de 2023. Nós tivemos aqui, lembrando, né, pessoal, que a gente continua, depois eu vou comentar de 3R, com uma expectativa bastante positiva para 2023 para o setor petroleiro. A gente tem várias recomendações. A commodity vai oscilar, mas, né, a gente já comentou várias vezes que a demanda está crescendo e a oferta não. E isso pode dar um problema aí nos próximos 3 a 5 anos, e por isso a gente tem várias posições aí, tem 2 posições, na verdade, né, de médio prazo, curto prazo, de longo prazo, também no setor petroleiro, tá? Tivemos aqui a Egea Saneamento, para quem não conhece, né, pessoal, ela é a maior empresa do segmento privado aí de saneamento, e ela está lá na holding da Itaúsa, né? Eles participaram do leilão, na verdade eles venceram o leilão de privatização da Corsan, que é a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Eles fizeram um lance lá de 4,1 bi. Nós já comentamos várias vezes, né, pessoal, que a gente tem uma restrição com o setor de saneamento, porque as empresas, não, principalmente essas que já estão na Bolsa, Sanepar, Sabesp, Copasa, que são boas empresas, não devem conseguir aproveitar essa questão do marco. A gente tem que ver se não vai ter alteração no marco de saneamento. Então, em utilidades públicas, a gente prefere o setor elétrico. Porém, né, no nosso entendimento, a Aegea é a melhor empresa hoje de saneamento do Brasil. Uma pena que ela não tem ações na Bolsa, mas através de Itaúsa a gente consegue ter um quinhãozinho lá de Aegea. Então, uma boa notícia para quem tem ações de Itaúsa, essa compra aí da Aegea, tá? Tivemos aqui a Sul América e a Redditor, né, pessoal, autorizando a consumação da operação de fusão das duas empresas, né? E os acionistas de Sul América com posição acionária que teve no último dia 23/12, vão receber novas ações ordinárias aí da Redditor, Redditor 3, tá? Então, para quem tem Sula 3 ou Sula 4, vai receber 0,25 ação de Redditor. Então, cada uma Sula 3 ou Sula 4 representa 0,25. E para quem tem Sula 11, que é a Unity, né, vai receber 0,76 ações, 0,76 ação da Redditor, e o recebimento vai ocorrer já na segunda-feira, dia 26, e as ações aí, infelizmente, da Sul América vão deixar, né, de ser negociadas. A gente já falou sobre essa questão aqui, né, pessoal? A gente vê muita vantagem para a Redditor ter a Sul América, mas para quem é acionista de Sul América, a gente não vê vantagem nenhuma em migrar lá para a Redditor. Inclusive, quando saiu o negócio, a gente recomendou venda acertadamente aí da Sul América, e a gente estava esperando, né, que o negócio fosse ser, óbvio, aprovado, e caso ele não fosse, a gente poderia, inclusive, voltar a recomendar aí para o longo prazo o Sul América. Uma pena, né, porque o negócio foi muito barato na Bacia das Almas, como eu falei, infelizmente saiu, né, a gente entendia que não fazia sentido, mas a maior parte dos acionistas e os controladores definiram assim, não tem o que fazer, né. Muita gente nos perguntando sobre o WIS, que chegou a subir, recuperar bem, depois caiu. E o que tem o WIS, né, pessoal? A gente segue em relação a essa questão da saída do CEO, que foi o cara que fez todo o processo aí de reestruturação da empresa nos últimos anos. O que acontece, tá, pessoal? Assim,
todas as empresas têm problemas, né? Então, a gente não pode se apavorar com qualquer tipo de problema. Ah, Thiago, mas esse foi um problema importante. Será que a Wiz não perdeu fundamentos? Olha, pessoal, assim, é um problema importante sim, assim como várias outras empresas, não só da Bolsa, mas fora da Bolsa. Quem está me assistindo aqui tem empresa, ou trabalha numa empresa, já viu problemas sérios. A gente não entende que, nesse momento, a Wiz perdeu o fundamento. Pode ser que no longo prazo ela perca o fundamento e que tudo começou com essa mudança do CEO, mas é muito cedo para a gente falar alguma coisa a respeito disso. Tá? A gente, nesse momento, para quem tem, por exemplo, o Wiz no longo prazo, é o momento de confiar na empresa e monitorar o que a companhia vai fazer nos próximos trimestres, monitorar os passos. Claro que no mercado tudo fica exagerado, né, pessoal? Porque a liquidez, ela tem esse ônus, né? As pessoas se apavoram e saem vendendo a qualquer preço. Da mesma forma que tem um bônus lá que as pessoas ficam eufóricas e saem comprando a qualquer preço também. Mas a gente não entende que a empresa perdeu fundamentos. Pode ser que ela dê uma mudada no curto prazo de fazer menos negócios, né? E pensar um pouco mais em encorpar os negócios que ela fechou, muitos negócios bastante positivos, né? E depois, quem sabe, volte a fazer mais negócios. Isso aí está quase que dado, mas isso aí não é perda de fundamentos, né? Então, no nosso entendimento, muito cedo para falar em relação a isso, né? Mas qualquer novidade, alguma coisa negativa ou positiva que tiver, a gente avisa vocês. A Tenda, né, pessoal, divulgou projeções aí para 2023 bem interessantes, receitas que podem chegar a 3 bilhões de reais, lembrando que a Tenda atua aí no Minha Casa Minha Vida, né, que é o Casa Verde Amarela, que eu acho que agora vai voltar para o nome Minha Casa Minha Vida. E o que acontece, né, pessoal? A gente percebeu já a inflação da construção cedendo nos últimos meses, e isso é muito positivo para as construtoras. Se a Tenda está um pouco mais animada com 2023, sendo que ela foi uma das piores até agora em divulgação de resultados e sofreu muito com custos, a gente fica um pouco mais animado aí com o setor como um todo. Se a inflação continuar comportada, tem uma chance aí de 2023 ser um ano positivo de resultados para boa parte das construtoras. Então, uma notícia positiva aí por parte da Tenda. E a 3R, né, pessoal, conseguiu finalmente concluir a compra da participação que a Petrobras tinha no campo de Papa-Terra, que fica localizado ali na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, ficando com 53% do total. Como eu falei, a gente gosta do setor de petróleo, né? E a 3R vai aumentar, vai saltar ali de 15 mil barris por dia para 25 mil depois dessa aquisição, bastante positiva aí para a 3R, mesmo que seja uma notícia já esperada. Eu lembro, né, pessoal, que quem ainda não é cliente da Capitalizo, quer ser cliente da Capitalizo, tem várias vantagens. Tem o Começando do Zero, que é para aquele investidor que ainda não investe, quer dar os primeiros passos, o Help Invest, onde vocês encaminham seus investimentos para a gente, mentorias, o atendimento sempre personalizado e tudo aqui, né, pessoal, resultado comprovado, 100% de transparência e 100% de independência, que é muito importante para que vocês consigam ganhar dinheiro sem conflito de interesse. Aqui no nosso site, eu vou deixar na descrição, tem a parte das assinaturas, vocês podem clicar aqui e conhecer as assinaturas, tem os resultados, tem as explicações, tem o que tem em cada uma das assinaturas e temos aqui também a parte de resultados no nosso site, onde tem os resultados de todas as estratégias também com mais detalhes. Desde as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, como as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. Quero ver a carteira de dividendos lá como funciona. Só clicar, vai ter um vídeo explicativo, um textinho e os resultados, e vocês vão ver na prática que historicamente os resultados da Capitalizo são os melhores do mercado. E vou deixar, claro, os nossos contatos aqui na descrição. Tem o e-mail, contato@capitalizo.com.br, e tem também o nosso WhatsApp, né? Já querem testar ali o nosso atendimento? Mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza, né, no primeiro horário útil, né, da segunda-feira, o pessoal do atendimento já auxilia vocês. Grande abraço, ótimos investimentos, uma ótima semana. Até mais!